Fala galera, tudo bom? Tchuli aqui na área, junto do meu amigo, do meu querido Christian Washburger. Esse é o episódio número 2 do Lembrete Racional, esse programa aqui oferecido pelo Connect. Eu quero que você se sinta em casa agora, porque hoje a gente vai falar de um dos modelos mais importantes da história das finanças, que gerou aí um prêmio Nobel para os envolvidos no assunto. Eu estou falando mais especificamente do William Sharpe, e a gente vai falar aqui da variável beta. Se você ainda não lembra quem eu sou Ulisses Dias, mais conhecido como Tchuli aqui na internet. Eu sou investidor há mais de 20 anos em renda variável, renda fixa. Sou mestre em finanças comportamentais, sou analista certificado e a gente está aqui para desvendar todos os mistérios das finanças acadêmicas e como que a gente aplica isso na prática e se vale a pena realmente você estudar mercado ou é tudo prático. Mas antes eu vou falar aqui com o meu amigo Christian Washburger. Fala, Cris, como é que você tá, irmão? Bom dia. Bom dia, Uli. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Lembrete Racional. A gente espera que esse aqui seja mais um de centenas de episódios que a gente vai fazer aqui uma vez por semana, gerando muito valor, com um único objetivo, que você passe a tomar decisões de investimento mais assertivas, com base na racionalidade, com base em coisas que foram testadas e validadas no tempo. Por isso que o nome desse projeto é Lembrete Racional. A gente vai focar muito aqui num processo de investimentos, porque o resultado ele é só a consequência de um processo bem feito. Então, para quem não me conhece, meu nome é Christian Washburger, falo do Rio Grande do Sul, sou formado em administração, sou gestor de investimentos, CFG, CGA, e estou aqui com o Ulisses Dias para a gente fazer mais esse episódio. Galera, vocês estão percebendo aqui que eu estou falando de um quarto de hotel? Eu estou falando diretamente de Omaha, Nebraska, porque amanhã a gente tem a reunião anual dos sócios do Warren Buffett. E já quero adiantar aqui que o Buffett ele é um grande crítico desse modelo, mas especificamente a gente vai falar de um artigo, se o Christian puder aí compartilhar, um artigo escrito pelo William Sharp. Ele chama-se Capital Asset Prices, A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. Se eu aprendi, gente, falar inglês aqui sendo trabalhador braçal nos Estados Unidos, garçom, limpador de privada, mas traduzindo aqui livremente, o nome desse artigo é a teoria de equilíbrio de mercado sobre condições de risco. E aí, qual que é a grande sacada aqui que você precisa entender desse artigo, né? Ele é totalmente baseado naquele artigo anterior do nosso episódio número um do William Sharp, não, do Harry Markowitz, que é o Portfolio Selection. Então, uma das premissas que a gente vai partir aqui, e pode tirar aí o artigo, o Cris, uma das premissas que a gente vai partir aqui é que o mercado ele é racional, ou seja, existe uma correlação entre retorno e risco. Se você concorda com isso, as premissas para esse artigo elas são mais válidas. Vamos lembrar, Warren Buffett, ele não parte dessa premissa de que para ter mais retorno, você precisa assumir mais risco. E a gente já dividiu na semana passada o mundo dos investimentos em duas grandes correntes, duas grandes escolas, né? A escola dos investidores racionais, que é o que a gente está falando, a gente está começando, e depois dos investidores comportamentais. E uma das premissas matemáticas e estatísticas dos investidores racionais e dos comportamentais é a curva de distribuição de retornos. Lembra, a curva boca de sino, ela tem uma premissa de que o investidor ele não tem preferência entre ganhar e perder dinheiro. Só que na prática, é o que a gente vê aí nas teorias comportamentais, existe uma inclinação aonde você prefere ganhar dinheiro ao invés de perder dinheiro. O Daniel Kahneman, a gente vai ver isso em alguns episódios à frente, ele mostrou que o nosso cérebro ele pesa o perder dinheiro 2,2 vezes mais do que o ganhar dinheiro, que é a teoria do prospecto. E aí a gente aqui ao longo desse episódio, a gente vai falar sobre críticas que foram feitas ao CAPM, a gente vai ver aplicações práticas, mas eu quero, antes de tudo, o Christian, te perguntar, você usa o CAPM
na hora de investir na prática? Qual que é o uso prático que você dá para ele? Então, né, o CAPM, apesar de ele ter várias críticas, né, por parte de muitos investidores, ele é bastante utilizado ainda hoje. Por quê? Porque ele é um modelo muito simples, né, de ser calculado. Então, essa foi a grande contribuição trazida, né, pelo William Sharpe, pelo Harry Markowitz, foi a seguinte, né, antes da década de 50, não se existia assim uma forma objetiva, uma forma metódica de se enxergar risco e retornos nos investimentos. Como que eu vou diversificar uma carteira, né? Como que eu vou montar uma carteira diversificada? Não se tinha algo palpável, né, uma metodologia. Então, o Harry Markowitz e o William Sharpe, eles trouxeram essa solução. Então, lá na década de 50, com base naquele artigo que a gente falou na semana passada, do Hermann Markowitz, e depois William Sharp na década de 60, também influenciado, né, pelo Hermann Markowitz. Para quem não sabe, o Hermann Markowitz foi o orientador da tese de doutorado do William Sharp, tá? Então, são dois trabalhos relacionados. Então, eu acabo sim utilizando muitas vezes o CAPM tanto para olhar custo de capital, mas olhar ali o beta da empresa, né? Se é um beta menor, se é um beta maior, né? Então, o que eu falo é sempre que você tem que saber o peso que você vai dar para determinado fator, né, na sua análise, tá? Então, eu nunca vou dar 100% de peso na minha tomada de decisão para somente uma coisa, somente para beta, somente para, né, um múltiplo ou algo do tipo, tá? Então, mais ou menos isso é a forma como eu utilizo hoje o beta, o CAPM nas minhas análises, né? Então, o Herman Markowitz, ele veio com as finanças nacionais, lá na década de 50, e depois, ali, a partir da década de 80, vieram os chamados puzzles empíricos, né? São chamadas. Se percebeu que existiam algumas anomalias, que o investidor ele não era 100% racional. Aí depois veio, né? Então, as finanças comportamentais, para tentar evoluir esse modelo das finanças clássicas, né? Então, não são duas coisas antagônicas, mas apenas uma evolução uma da outra, né? Para tentar evoluir aquele modelo feito anteriormente para se adaptar à realidade, né? Exatamente. Só para dar um contexto aqui, pessoal, sobre a vida do William Sharp, ele tem 89 anos, ele se formou como PhD na Universidade da Califórnia, UCLA, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1990, tá bom? Para quem aí vai começar a acompanhar o nosso trabalho mais de perto, durante a década de 60, um banco chamado Wells Fargo, ele criou um laboratório de pesquisa sobre o mercado financeiro. Para quem não conhece o Wells Fargo, ele seria muito parecido com o que é o Bradesco aqui lá no Brasil, né? Então, a partir dessas pesquisas, começaram a se desenvolver modelos de precificação de ativos, de entendimento sobre o mercado financeiro, e muito do que a gente vê hoje em dia no mundo das moedas digitais, das criptomoedas, tem relação com essa fase também. Então, aquilo que a gente vê hoje com um certo estranhamento sobre as moedas digitais é o que estava acontecendo com as finanças lá na década de 60. Vamos lembrar que já existia mercado financeiro, já tinha tido diversas crises. E aí, voltando aqui para o CAPM e o modelo de precificação, a gente primeiro precisa entender como que é composto o CAPM, né? Então, você vai ter ali que a expectativa de retorno de um ativo, ela vai ser a taxa livre de risco, e a gente vai usar como referência isso, a taxa de 10 anos do governo americano. Depois, a gente vai somar isso com um risco específico de mercado. E isso é para a gente entender que existe uma diferença entre você investir numa siderúrgica, existe uma diferença entre você investir numa petrolífera, numa empresa de varejo, uma empresa de varejo online, uma empresa de petroquímica, uma empresa de papel e celulose, uma empresa de alimentos, uma empresa do setor elétrico, do setor financeiro. Então, é esse risco específico que o William Sharp ele queria tratar, essa nuance estatística que dá mais risco ou menos risco para essas empresas. Lembrando, lá no Portfolio Selection, no artigo do Harry Markowitz, ele define que risco é o sobe e desce medido pela volatilidade, que a gente usa o desvio padrão, a variância, que são quase sinônimos da mesma coisa, para ter um entendimento que quanto maior o desvio padrão, maior o risco, maior deveria ser o retorno esperado daquilo, quanto menor o desvio padrão,
menor o risco específico e menor o retorno esperado a partir daquilo. Então, a gente tem a taxa livre de risco, a gente usa o governo americano, título de 10 anos, a gente soma isso com o beta, que é a curva de inclinação que a gente aprendeu lá na escola como a função de primeiro grau, né? O y igual a ax mais b. Então, quanto mais inclinado, maior o retorno. Quanto menos inclinado, mais estável é esse retorno. E a gente multiplica isso pelo prêmio de risco do mercado. O prêmio de risco do mercado, a gente pode usar uma base estatística para medi-lo do passado. E se a gente pegar o mercado americano nos últimos 98 anos, a gente vai chegar que o prêmio de risco do mercado foi ao redor de 6%, seria a diferença entre o retorno da renda variável e o retorno da renda fixa do governo americano. Só que se a gente pegar uma janela desde 1960, isso cai para aproximadamente 4,2%. Se a gente pegar uma janela a partir de 1990, isso cai para 3,2%. E a gente vai vendo esse prêmio de risco do mercado cada vez mais achatado. Qual que é a visão que você tem que ter sobre isso? É que esse prêmio de risco do mercado ele vai flutuar. Então, às vezes, a gente está vendo a taxa de juros mais alta, isso está aumentando a expectativa de retorno do mercado, mas a gente, como investidor de renda variável, talvez a gente tenha que estar operando esse prêmio de risco do mercado. E aí, para completar, o modelo do CAPM, a gente tem a taxa livre, a taxa de risco país, porque esse é um modelo internacional. O que a gente está falando aqui com vocês no Lembrete Racional são modelos de finanças que podem ser aplicados em qualquer lugar do mundo, tá? A gente costuma falar aqui, eu e Christian, que a gente quer que você seja um piloto de um avião que pilote por aparelhos. Você não quer ir no visual, porque a gente está trazendo aqui uma máquina realmente robusta para você tomar decisões. Cristiano, mostra para a galera aí como é que a gente acessa essas informações da taxa livre de risco para ficar bem prático pro pessoal, por favor. Só fazendo mais uma contribuição em relação ao beta, né? Ele também foi chamado anteriormente de modelo diagonal. O que acontecia lá na década de 60, né? Você tinha que comparar o risco entre dois ativos. Aí vamos supor que você tem lá 100 ações, 200 ações. Você percebe quanto de cálculo teria que ser feito para calcular o risco de todas essas ações entre si? Com o beta, não importa o quanto que a ação da Vale está variando contra a ação do Bradesco. O que importa é o quanto as ações estão variando em relação ao mercado, ao beta de mercado. Então, a gente vai ter o beta do mercado como sendo 1, vai ter ações com beta maior do que 1 e ações com beta menor do que 1. Aí a gente vai tratar as ações de beta maior do que 1 como mais arriscadas, mais voláteis, e as ações de beta menor do que 1 como mais conservadoras. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, a primeira coisa que a gente vai buscar é a taxa de juros de 10 anos do governo americano, né? É importante também a gente deixar claro que uma das premissas para você usar o beta é que você tem uma carteira diversificada, tá, pessoal? Então, aqui a gente vê que a taxa de 10 anos do governo americano está em 4,549% atualmente, tá? Então, essa aqui é a primeira variável que a gente captura, tá? Então, a gente vai lá no Excel agora. Está aparecendo meu Excel aí, Uli? Tá aparecendo sim. Beleza. Então, aqui a gente tem taxa livre de risco, 4,54%. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visualização de vocês. Beleza. Então, a fórmula, né, do CAPM, qual que é? É a taxa livre de risco mais o beta vezes o retorno do mercado, a gente vai botar aqui como RM, menos a taxa livre de risco. Então, esta variável aqui, a taxa livre de risco, a gente já tem. A gente precisa buscar
o beta. Aí a gente vai estimar, né, um prêmio de risco do mercado para calcular o CAPM. Qual empresa a gente vai calcular primeiramente, Uli? Cara, vamos pegar aí a empresa. Vamos calcular do próprio Ibovespa, porque isso é importante para a gente já deixar claro que esse beta do mercado de referência que você vai trabalhar, ele é um beta 1. Então você pode responder uma pergunta que muita gente faz para a gente na internet, né? Quanto é que vai dar essa história de investir em ações? E isso já responde essa pergunta ou gera uma expectativa de resposta, né? Exatamente. Então, o que que a gente vai? A gente vai montando essa fórmula aos poucos, conforme vai capturando esses dados, né? Então, aqui a gente tem a taxa livre de risco. Já botou ali em cima já. Sim. A gente tem o risco país ali depois dessa fórmula, né? E isso serve para que a gente possa, a partir disso, deixar esse modelo internacional. Então a gente vai. O risco país, a gente também consegue buscar ele, né? Digitando aqui risco país e pé a data no Google. Você vai acessar aqui, ó. E a gente vê, ó, dia 1º de maio, é o dado mais recente, o risco país ele está em 2,09%, tá? E esse é o prêmio de risco que a gente acrescenta aqui. Então, aqui, ó, risco país, 2,09%. Risco de mercado, gente. Como a gente pode trabalhar com base nessas estatísticas, eu acho que a gente pode entender ele como 5%. Essa é a minha sugestão. Lembrando que se a gente pegar ali o CAPM e colocar ele como se fosse a taxa de juros praticada pelo mercado agora, a gente vai conseguir colocar o risco de mercado em evidência. Então, tem muita gente que acaba operando o risco de mercado, né? Porque ele pode variar entre 6%, 1%. E o que que acontece na prática? A gente, na hora da crise, tem o risco de mercado sendo 6, 7%, e quando o mercado está muito otimista, a gente tem esse risco de mercado, às vezes, até ficando negativo. E isso mostra aí, às vezes, a irracionalidade do mercado, né? A gente vai acrescentar aqui Beleza. o risco país e chegou aqui uma taxa, né, de 11,63%. É importante a gente lembrar também, pessoal, que todo modelo matemático ele tem um erro. Então, lá no CAPM, a gente tem a taxa livre de risco, mais o beta vezes esse risco de mercado aí. É, acho que tem que tirar aquele menos taxa livre de risco lá, o Cris. A gente já está calculando direto ali na fórmula essa diferença que é de 5%, né? Se diz na fórmula, eu estou É, o acrescentando ali CAPM, você aqui. botou lá na fórmula lá o risco de mercado menos a taxa livre de risco. A gente já está, o 5% já é um saldo já. Só botar na fórmula que você está descrevendo lá. Tira aquele menos taxa livre de risco lá. Aqui? É, Isso. beleza. Aí, soma lá depois do RP, que é o risco país, bota um E ali, que é o erro. Isso são as finanças comportamentais, pessoal. Essas finanças comportamentais, elas podem adicionar 3% de risco para cima ou para baixo, ou seja, isso faria com que a gente tivesse um intervalo de confiança aí nessa fórmula indo de 14,63% até 8,63%. Ou seja, isso dá para a gente uma área de retorno que fica quase que imprevisível. Então a gente vai ter momentos, vai ter décadas com o mercado rendendo algo como 8,5% e vai ter momentos onde o mercado ele vai estar gerando uma expectativa de retorno para a gente próxima a 14,6%. E isso faz parte do processo do investidor entender o humor do mercado, entender qual que é o momento
que ele pode fazer esse investimento. Christian, pode tirar aí a tela para gente, por favor? Uma das grandes críticas, né, a esse modelo é que justamente chegou à conclusão que ele explica apenas dois terços das diferenças de retorno entre duas carteiras diversificadas. O que que é essa sobra, né? Esse erro? Isso poderia ser explicado pela habilidade do investidor de selecionar ativos, por timing de mercado, ou então por outros fatores que ainda não haviam sido mapeados, né? Aí a gente vai ver mais para frente, né, que ao longo das décadas foram surgindo novos fatores e foram aumentando, né, o poder explicativo desse modelo, desse APM, né? Então, até chegar ali no modelo de cinco fatores, se a gente for incluir também o fator momento, né, e um modelo de seis fatores, ele explica basicamente todas essas diferenças de retornos entre as duas carteiras diversificadas, né? E qual que é uma das principais ideias do meu canal, né? Quando eu falo para as pessoas investirem por conta própria, para que elas aprendam, para que elas façam os seus próprios investimentos, ou pelo menos não estejam dentro de um fundo que tem como referência de rentabilidade e automaticamente tem como taxa linha de corte para pagar performance para os outros o Ibovespa, o mercado, numa carteira de ações, é porque o gestor ele simplesmente pode adicionar mais risco nessa carteira. Aí, como ele vai ter como referência o Ibovespa, todo esse excesso de retorno, ele não veio por habilidade do gestor, ele veio porque ele assumiu muito mais risco. E a gente tem uma realidade muito pesada para o investidor, que é o seguinte: quando ele ganha porque o gestor está assumindo mais riscos, ele está dividindo o lucro, mas por esse gestor estar assumindo mais riscos, ele pode perder também. Só que aí ele perde sozinho. Então existe uma assimetria para o investidor, por isso que a gente traz aqui no Lembrete Racional esse processo educacional para que você se empodere cada vez mais para tomar essas decisões. Em Quando 2004, você, desculpa te interromper, Uli, mas quando você paga um gestor, você está pagando ele na expectativa de que ele te entregue alfa. Só que se percebeu, através do CAPM, que o cliente pagava para o gestor entregar alfa, mas ele entregava beta, ele entregava risco. Então é muito simples, né? Como muitos fundos fazem, aumentar muito o risco da carteira para ir no mercado de alta bater o benchmark e assim cobrar bastante taxa de performance. Ok? Quando o mercado ele vira, o que acontece? Esse fundo desaba. E aí, nesse momento, a taxa de administração do fundo continua sendo cobrada, né? exatamente, exatamente. Então, em 2004, teve um outro artigo baseado no CAPM, Capital Asset Pricing Model. Para quem aqui não fez faculdade de administração, para quem não fez MBA em finanças, é esse o modelo que é ensinado quando você vai fazer esses treinamentos, que você vai fazer esse tipo de curso de pós-graduação. Então, em 2004, o Eugene Fama e o Kenneth French, e eu considero esses caras aqui, tipo o Christian e o Tio Julio, das finanças acadêmicas nos Estados Unidos, né, Christian? Imagina a gente um dia chegando nesse patamar. Eles vieram com algumas críticas com relação ao CAPM. Eles têm. Se você pegar esse artigo aqui e estudar toda a referência bibliográfica, você tem aí melhor do que um mestrado em finanças, tá? Olha quanta coisa tem aqui, Olha quanto, pessoal. olha quanto artigo tem aí bom para você estudar, para você se aprofundar. Se você estudar todos esses artigos aí, você vai para um outro patamar de conhecimento em investimentos, de capacidade de discutir realmente da onde que vem os retornos e por que assumir riscos ou não no mercado, né? Pode parar de compartilhar aí, por favor, Cris? Então, aí tem duas premissas importantes que o Fama e o French eles escrevem na página 2 desse artigo. A primeira premissa é que existe uma distribuição conjunta entre os ativos, né? Que é essa história de boca de sino. A segunda premissa é que a gente pode pegar emprestado e emprestar dinheiro a taxa livre de risco. Por quê? Porque isso abre a possibilidade da gente estar comprado e vendido no mercado. Beleza? Então,
isso não depende também de uma quantia. Só que isso na prática não é uma verdade. Só que isso na prática não é uma verdade. Porque aqui, dentro dessas premissas, parte da ideia de que você não tem imposto de renda, você parte da premissa que não existe um spread entre você emprestar e pedir emprestado dinheiro. Então, o que na prática eu vejo que se aproxima mais dessa realidade são os fundos de pensão. Os fundos de pensão são os maiores players do mercado financeiro. São eles que investem centenas de bilhões de reais. E quando a Toda gente a fala. teoria, toda a teoria, né, Uli, ela busca simplificar a realidade. Uhum. E também tem muitas teorias que a gente tem que entender para quem ela serve, como é a hipótese dos mercados eficientes, né? Para mim, a hipótese do mercado eficiente é justamente válida para os fundos de pensão, para quem tem bilhões para ser, né, movido, administrado no mercado, né? Então, isso aí é uma vantagem para o investidor individual que acha que tem pouco dinheiro e por isso é prejudicado no mercado. Porque você tem a possibilidade de se aproveitar de anomalias, que é o que a gente chama dos retornos não explicados no mercado. Essas anomalias permitem que você tenha mais retorno ajustado a um risco menor. E aí, quando a gente está trabalhando aqui na tese do CAPM, a gente entende que existe um processo estocástico. O que que quer dizer um processo estocástico, né? Não quer dizer que o risco vai ser sempre o mesmo, que o beta vai ser sempre o mesmo. Essas coisas, elas vão se transformar ao longo do tempo. É muito importante que você tenha em consideração essa premissa, porque significa que você tem que estar revisitando os teus dados, tem que estar revisitando as estatísticas que você vai trazer para a tua análise. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais especificamente para quem gosta de fazer valuation, porque quando a gente está fazendo valuation, a gente precisa ter uma taxa de desconto dos fluxos de caixa. E aí o beta ele vai servir como uma variável para você estimar o custo de capital de uma empresa. Lembrando, uma empresa ela tem um risco específico, então ela precisa dar um retorno específico, e aí, para isso, ela tem que ter um custo de capital. O custo de capital é você ter claro, em nível matemático, qual que é a geração de valor dessa empresa. Então, por exemplo, vamos falar que a Petrobras ela tem um custo de capital de 12% ao ano. Ela precisa ter projetos que vão ter mais de 12% de retorno sobre o capital empregado para que ela possa gerar valor. Quando a gente vê discussões no jornal se a Petrobras ela vai pagar dividendo, se ela não vai pagar dividendo, o que que o mercado ele está discutindo e por que que às vezes ele traz a ação para baixo, por que que ele traz a ação para cima? Porque acredita-se que quando a empresa não tem projetos que vão gerar valor, ela deve distribuir capital para os seus acionistas em forma de dividendos. E quando a gente tem uma política estatal que quer estimular alguns setores do mercado de energia por uma questão que não é econômica, o que que o mercado está falando? Olha, talvez esses projetos eles tenham um retorno abaixo do custo de capital e isso vai destruir valor. Então, a gente vai evoluir, eu acho que isso aqui vai demorar mais de 20 episódios, a gente vai chegar em algum momento numa metodologia de valuation que é o Economic Value Added, o valor econômico adicionado que uma empresa pode gerar. E aí Tem uma teoria, O Christian vai tem uma, explicar um pouco mais disso. existe uma teoria, né, que é a teoria do pássaro na mão, relacionada aos dividendos, né? O que que ela fala? Que é melhor um dividendo certo hoje do que um ganho de capital incerto lá no futuro. Isso se relaciona muito ao que aconteceu com a Petrobras, né, meses atrás ali, quando houve aquela questão dos dividendos, e que o mercado começou a pensar, olha, eles vão colocar esse capital em projetos esses que não se sabe qual que é a TIR, se essa TIR é maior do que o custo de capital, e aí começou a se gerar um questionamento, né, sobre essa decisão da empresa, essa interferência política, né, que estava ali existindo, e o que aconteceu com o preço, ele caiu naquele momento, né, para se ajustar a esse ambiente de risco maior, né? Lembrando que TIR, pessoal, é taxa interna de retorno.
A taxa interna de retorno, quando ela é maior do que o custo de capital da empresa, isso significa que essa empresa ela está gerando valor naquele momento, tá? Lembrando que a TIR ela pode ser negativa durante alguns momentos, a taxa interna de retorno ela pode ser negativa durante alguns momentos e depois ela se tornar positiva. É isso que acontece com empresas de tecnologia, por isso que essa é uma das ferramentas de estímulo da economia quando a gente tem uma crise. Porque quando a taxa de juros baixa, o custo de capital das empresas diminui, e aí aqueles projetos que antes não seriam agregadores de valor, eles começam a ser agregadores de valores, por quê? Porque o custo de capital diminui. E aí, trazendo essa discussão do beta, do custo de capital, para o valuation, olha só a reflexão que você tem que ter. O beta, ele é inspirado e baseado no artigo Portfolio Selection do Markowitz, que fala que os investidores são racionais. Se eu derivei disso o beta, e eu vou usar o beta para calcular a taxa de desconto do meu fluxo de caixa, como é que eu vou querer buscar uma empresa que ela não está com um valor justo? Entendeu aqui um pouco desse conflito de ideias, pessoal? Porque você vai usar como taxa de desconto uma premissa de que o mercado ele é racional, que os ativos estão bem precificados em relação ao seu risco. Como é que você quer buscar a partir disso um ativo mal precificado? É por isso que o Warren Buffett, quando ele vai criticar o beta, ele fala que ele não usa o beta como taxa de desconto para os seus fluxos de caixa. Por quê? Porque ele essencialmente não acredita que o mercado ele seja racional. O que que o Warren Buffett ele faz na prática, né? E é o que você pode fazer se você quiser também. Você pode determinar que o nível de retorno que você busca nos teus investimentos é exatamente o nível de retorno que você quer ter. Então, se você quer ter 20%, você tenha. Se você quer ter 15%, que você coloque 15%. Se você quer ter 10%, que você coloque 10%. O importante é que você esteja ciente da estrutura de raciocínio que você está trazendo para a tua carteira. E não existe o certo nem o errado, né? Ah, existem diferentes formas de enxergar risco no mercado financeiro. Para um, risco é sorvete, para outro, risco é picolé. Mas no final está todo mundo falando da mesma coisa. Então, o Buffett ele não usa o CAPM, mas ele tem lá um modelo dele, que talvez ele nem, né, fale abertamente disso, mas ele também com certeza tem lá os modelos dele, que eu tenho convicção de que é algo bastante efetivo, simples assim de se pensar, ele determina uma taxa, mas eu já vi em várias lives também do Uli fazendo evaluation, onde a taxa do CAPM fica muito próximo assim a um prêmio de risco que eu vou esperar receber, né, do mercado, né? Exatamente. No começo da carreira do Buffett, eu vi ele falando muito no valor de 20%. Hoje em dia, eu vejo ele falar do valor de 10%. E é por isso que quanto maior é a tua taxa de desconto, menos ações, menos empresas você vai achar atrativa para você investir, caso você esteja fazendo um valuation. Se você diminuir muito a tua taxa de desconto, o retorno esperado que você tem dos investimentos, a taxa que você vai descontar os fluxos de caixa, mais empresas você vai ter pronta ali para aprovar no teu modelo. Então, saiba, se você for muito leniente, você vai ter muitas alternativas de investimentos e é como se você tivesse aí escolhendo uma parceira para casar, né? Se você não tem critério, você pode casar com qualquer uma e isso pode dar muito Qualquer errado. coisa serve. Quanto mais critério você tem, mais seletivo você é, você também corre o risco de ficar sozinho, né? Então é por isso que a gente vê investidores altamente seletivos tendo um retorno muito alto, mas eles têm que abrir mão de durante, às vezes, 3, 4, 5 anos não estarem investindo em nada. Por quê? Porque nada fica atrativo através das taxas de desconto que eles buscam nos seus investimentos. Quer adicionar mais Então, alguma coisa aí, Cris? importante em relação a esses modelos, né, que quanto mais variáveis se colocar ali, mais completos e menos ativos vão se enquadrar.
muitas vezes, quanto mais complexo é o teu modelo, mais sensível ele é, menos robusto ele fica, né? Exatamente. Aí a gente vai agora para uma outra área dentro desse artigo do Sharp, do CAPM, que é a fronteira eficiente aí dos investimentos, né? Então a gente vai ter que escolher os ativos que geram o melhor retorno sobre o risco, e aí ele adiciona uma variável que é o seguinte: se a gente tiver um ativo de renda fixa junto com a nossa carteira de investimentos, a gente consegue adicionar retorno a uma carteira que inicialmente seria sem risco, e aí a gente conseguir uma security market line, né, que é o que a gente chama, que é um portfólio que ele ajustado à taxa de risco, livre de risco, ele consegue se ajustar. Como é que a gente vai trazer isso para a prática, né? Então, se eu quero ter lá um risco na minha carteira de 10%, e isso é o objetivo de muitos investidores institucionais, lembra, um investidor institucional, ele está vendendo um produto. E a partir desse produto, ele está vendendo uma qualidade, e essa qualidade, ela tem a qualidade esperada e a qualidade percebida. Então, vamos dizer que a gente tem um fundo aí que ele está vendendo uma volatilidade de 10% ao ano. É assim que os investidores institucionais oferecem o seu produto. Então, a partir desse momento, ele vai ter uma taxa livre de risco e vai ter uma renda variável. Se ele vê o mercado ficar muito arriscado, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a renda variável dentro dessa carteira de investimentos e ele vai aumentar a taxa livre de risco. Por quê? Porque isso vai ajudar ele a alcançar aquela meta de volatilidade. E o Se o mercado, mercado. né, ele tende a ficar volátil justamente nesses momentos de crise. Então, quando o mercado ele já está caindo, a volatilidade está muito alta, esses fundos, esses investidores institucionais, eles acabam tendo que diminuir ainda mais a posição dele em ativo de risco, né? Isso acaba jogando o preço dos ativos, das ações, ainda mais para baixo. Exatamente, porque nesse processo de tirar a renda variável para manter esse nível de volatilidade nessa carteira de investimentos, ele está ofertando o ativo no mercado. E aí a gente volta para o básico da economia, oferta e demanda. Se a oferta é maior e a demanda continua a mesma, o preço tende a cair. Até o momento que aquilo se torna uma barganha, alguns investidores eles começam a buscar um retorno esperado maior nas suas carteiras e eles começam a comprar. Quando começa a comprar e vender numa mesma quantidade, essa volatilidade ela tende a diminuir. Isso permite que esses fundos que uma hora tiraram renda variável das suas carteiras, eles comecem a adicionar renda variável nas suas carteiras. E a partir desse processo, essa volatilidade diminui e permite, lembra, ela é estocástica, né? Ela não fica constante o tempo todo. Então, ela permite que se adicione renda variável nessa carteira, e aí o mercado ele entra numa tendência de alta nos preços. Então, é exatamente essa dança entre aumento e diminuição de volatilidade nos investidores institucionais, que pode ser uma oportunidade para o investidor que está sem um compromisso de vender uma cota para alguém, que é a pessoa física, ele se aproveitar disso no mercado. E aí você pode construir uma carteira de investimentos onde você vai ter uma renda fixa junto com uma renda variável e isso criar esse security market line, criar essa fronteira eficiente aí de investimentos para o teu portfólio. Então, se eu quero ter uma carteira que vai ter 80% de renda fixa, e vamos usar aqui agora o Tesouro Selic como um exemplo dessa renda fixa, você vai ter 80% Tesouro Selic, 20%. Vamos aqui usar como exemplo da renda variável o BOVA 11, né? Ou você vai ter uma carteira 60% Tesouro Selic, 40% BOVA 11. 40% Tesouro Selic, 60% BOVA 11. Isso 20% parece ser Tesouro lógico, Selic né, e pessoal? 80% BOVA 11, né? Pode falar. Quanto mais retorno você almejar, mais da carteira vai precisar estar alocada em ativos de risco, em ativos de renda variável, né? Quanto mais
avesso a risco o investidor for, mais a carteira deve estar alocada no ativo livre de risco. Aqui, tratando do Brasil, a gente está tratando do Tesouro Selic, né, que é um título pós-fixado do governo, é o investimento de renda fixa mais seguro que a gente tem disponível aqui no mercado. E isso aqui que o Christian falou, gente, é muito importante que a gente tenha claro. E isso é uma das coisas que são pouco pensadas dentro desse processo de investimento, né? Você quer ter riqueza, você quer ficar rico em como? É em real? É em dólar? Porque se você quer ficar rico em dólar, eu usaria a taxa livre de risco americana. Se você quer ficar rico em real, o que eu não quero ficar, eu usaria o Tesouro Selic, tá? Então, o que vai ser a taxa livre de risco para você está altamente relacionado à moeda que você quer ficar rico. A gente vê num histórico de mais anos que, sim, quem investiu no CDI em relação ao dólar foi compensado, porque o mercado ele pode não ser completamente eficiente, mas ele é levemente eficiente, fortemente eficiente. Então, ele vai compensar esse risco político, bagunça, falta de estrutura do Brasil com um juro real maior. E ao longo de 20, 30 anos, esse juro real maior, ele vai compensar esse risco, e é por isso que quem investiu na renda fixa brasileira teve um retorno maior do que quem investiu na renda fixa americana. Correto, Cris? Exatamente, né, Uli? A gente pode comentar do cenário atual, né? Então, as taxas de juros lá nos Estados Unidos estão no maior patamar, né, de muito tempo, 5,25 a 5,5. O Banco Central manteve a taxa de juros lá na última terça-feira, né? E o que acontece, né? Se lá a taxa está mantida, aqui a gente vai pensar, né? Aqui é um país mais arriscado de se investir. Será que o nosso Banco Central vai poder continuar baixando muito as taxas de juros? Porque se ele continuar baixando muito, esse diferencial ele vai ficar cada vez menos, vai ficar cada vez mais reduzido, né? Cada vez mais achatado esse diferencial de juros aqui para os Estados Unidos. Porque como aqui é um país emergente, aqui é o Brasil que tem uma série de problemas estruturais, a gente precisa pagar um prêmio, né? Por isso que a gente está vendo agora IPCA mais 6,10, IPCA mais 6,2. Perfeito. Então, nesse processo, pessoal, a gente começa a entender as limitações desse modelo, mas a gente também pode usar isso para calcular esse prêmio de risco de mercado. E isso é uma maneira de você operar o mercado bastante efetiva, né? E aí, é claro, você vai correlacionar isso com um sentimento de mercado. Quando a gente fala sentimento, é assim, sentimento positivo e sentimento negativo. O sentimento positivo é o otimismo, o sentimento negativo é o pessimismo. Você vai ver que em alguma hora a tua experiência prática, ela vai relacionar esses momentos de estresse emocional com um prêmio de risco maior e momentos de calmaria com um prêmio de risco menor. É por isso que a gente fala, você tem que investir exatamente no momento onde o sentimento está ruim, o prêmio de risco está alto. Porque se você deixar para investir quando o céu de brigadeiro ele estiver sendo exposto, você vai estar recebendo um prêmio de risco menor. É por isso que o teu retorno ele vai ser menor ao longo do tempo. E a Muita gente gente me também, pergunta, né? A gente falando agora, renda fixa, agora é a hora de comprar IPCA mais 6, esquece bolsa. O pensamento que eu tenho, e eu acredito que o Uli também tem, é o seguinte, que se a renda fixa está atrativa, as ações estão ainda mais atrativas, dentro da ótica do investimento em valor, né? Porque se os juros estão subindo, as ações elas vão ter que se adaptar, né, para continuar entregando aquele prêmio de risco para o futuro. Por isso que a gente fala que a taxa de juros é como a gravidade para o preço dos ativos de risco. Se a taxa de juros sobe, as ações elas tendem a cair e vice-versa, né? exatamente. No Brasil, a gente tem uma grande vantagem que as empresas elas não pagam imposto de renda, o investidor não paga imposto de renda sobre dividendo, então as empresas elas pagam para você esperar esse processo acontecer. Uma outra coisa que a gente também tem que observar quando a gente está falando de beta e de CAPM é que a empresa ela não vai ter um beta constante ao longo do tempo. Então, na hora de você fazer o teu valuation, você vai ter que entender que essa empresa, ela, quanto menor ela for, maior vai ser esse beta. Conforme ela vai crescendo, ela vai ter que diminuir esse beta. Então, a gente vê empresas gigantes, como a própria Berkshire Hathaway do Warren Buffett, que um dos diferenciais competitivos dela é exatamente ela ter um beta baixo
e isso faz com que ela possa aprovar mais projetos que geram valor, e isso aumenta aí o seu potencial de crescer. Então, para você aí que é empresário e você que quer gerar valor na tua empresa de maneira racional, talvez uma das ideias que você possa buscar é diminuir o teu custo de capital. Como é que na prática a gente pode diminuir o nosso custo de capital? A gente pode ter diversificação de setores na nossa empresa. Eu acho isso uma estratégia que ela pode ser arriscada, porque a gente tem a ideia da especialização das tarefas no capitalismo. Então, essa história de você ser concentrado em uma atividade ou você diversificar as suas atividades é algo volátil ao longo do tempo. Durante a década de 60, nos Estados Unidos, teve uma grande expansão dessa ideia de conglomerados, né? A Berkshire Hathaway é um conglomerado, a General Electric é um conglomerado. Se a gente olhar a Apple, o Google, a Microsoft, são conglomerados de tecnologia, então a gente pode ir por esse caminho. Uma outra maneira também é você otimizar a tua estrutura de capital, e aí se você colocar cada vez mais caixa na tua empresa, você está diminuindo o custo de capital dela. Se você Em relação, aumentar, pode em falar. relação ao tamanho, né, Uli? Uma empresa grande, ela passa automaticamente uma percepção de risco menor do que uma empresa pequena. Então, isso automaticamente acaba refletindo no custo de capital, né? Exatamente. E a gente também tem as retóricas de contestação do beta, né? Porque quando a gente está olhando para essa dinâmica do beta entregar mais retorno com mais risco, a gente tem que entender que isso é durante uma janela de tempo. E nas pesquisas feitas aqui, a gente está falando de janelas que vão de 3 a 5 anos. Só que a gente vai se aprofundar isso em outros episódios. Existem janelas de 20 anos onde se encontra uma anomalia do beta. O Christian vai explicar um pouquinho disso. Então, né, pessoal, a gente falou antes que se uma empresa ela tem um beta maior, ela é mais arriscada, então, por consequência, ela deveria entregar um retorno maior. Só que se percebe que existe, né, uma anomalia da baixa volatilidade ou anomalia do beta baixo. Se percebeu que, em horizonte de tempo maior, as empresas de beta baixo, elas entregam um retorno maior do que as empresas de beta alto, tá? Só que a gente vai ver que mais para frente, né, décadas depois, surgiram outros fatores surgiram outros fatores para explicar o porquê dessas ações de beta baixo, elas superam as ações de beta alto, tá? Então a gente pode estar aí fator valor, fator lucratividade, fator crescimento. Então existe uma série de artigos mostrando que as empresas de beta baixo, elas têm exposição a outros fatores de risco, tá? Que explicam esse retorno maior em relação às ações de beta alto, né? Então as ações de beta alto, a gente também pode caracterizar elas, né, como ações de loteria, né? Existem vários papers falando sobre isso, né? Mas que o investidor ele busca aquela sacada, aquela ação que ele pode multiplicar por várias vezes o capital dele. Então, essas tendem a ser ações de beta alto, tá? Então, como tem muita gente querendo comprar aquilo, já se tem uma alta expectativa em cima dessas empresas. Então, elas tendem a estar bem precificadas na maior parte do tempo. Já aquelas ações de beta baixo, que são muitas vezes empresas chatas, assim, não tem graça investir, às vezes não se espera nada dali, mas como o Uli falou antes, elas pagam dividendos, elas tendem a pagar dividendos, então o custo de carrego ele é positivo, né? Então, também quando tem uma quebra de expectativa, quando o resultado dessas empresas vem melhor do que essa expectativa neutra ou pessimista que o mercado tinha, já é o suficiente para essas empresas elas entregarem maiores retornos, né? Eu tenho aqui, inclusive, uma planilha para mostrar, que é sobre os betas das ações aqui no Brasil, tá? Eu peguei todas as empresas que a gente tem listado, fiz um filtro aqui de liquidez de R$ 500 mil, tá? O que que eu fiz? Eu classifiquei o beta do menor para o maior, tá? Então aqui, primeiramente, a gente tem as 15 ações de menor beta e lá, no final da tabela, a gente tem as 15 ações de maior beta. Aí o que que a gente percebe, né, pessoal, analisando aqui? Que essas ações de menor beta, que são as ações mais conservadoras, né? A gente tem aqui a Coelce, uma empresa do setor elétrico. Depois a gente tem a Taesa, Suzano, Transmissão Paulista, Coabim, Telefônica Brasil, Brasil Agro, Odontoprev, SLC Agrícola, Coabim, Camil, Engie Brasil, Alupar, Terra Santa, a Kepler. Todas as empresas aqui que a gente percebe, né, setor elétrico, receita previsível, demanda previsível.
papel e celulose, Telefônica Brasil, Odontoprev, setor de saúde. Então, são setores muito menos sensíveis, né, ao que está acontecendo na economia. Não importa enquanto vai estar a taxa de desemprego, se a inflação está alta ou está baixa. As pessoas vão consumir energia elétrica, as pessoas vão ir fazer, né, tem que fazer exames, cuidar da sua saúde, né? Alimentos, a mesma coisa, que a Camil é uma distribuidora de alimentos, né? Aí, se a gente olhar lá embaixo, as ações de beta alto, o que a gente tem aqui? A Azul, companhia aérea, a Gol, CVC, a Helbor, Casas Bahia, Lojas Marisa, PetroRio, Cirela, Banco Pan, Guararapes, Magazine Luiza, BTG, Simpar e a CIA, também aqui é a Centauro, né? Então a gente percebe que aqui a característica, os setores dessas empresas aqui já é um pouco diferente. A gente tem aqui empresas mais voltadas para consumo, né? Como aqui a Lojas Marisa, Casas Bahia, empresas essas que estão passando muitas dificuldades agora nesses momentos que a gente tinha, né? De inflação alta, descontrolada, agora já está, de certa forma, mais controlado aqui no Brasil, mas os juros muito altos também prejudicaram muitas empresas, tanto que a Casas Bahia, né, entrou com pedido de recuperação extrajudicial recentemente, né? Mas aqui, Gol, CVC, Azul, esses são setores que, historicamente, né, olhando em horizonte de tempo maior, não foram bons investimentos. Não foram bons investimentos. O que a gente pode falar aqui que foram bons investimentos na Bolsa Brasileira? Empresas do setor financeiro, empresas do setor elétrico, empresas de saneamento, empresas de seguros. Aí, se vocês, todo mundo que deve conhecer, o grande investidor da Bolsa Brasileira, o Luiz Barsi, ele tem algo que ele chama de setor BEST, né, que são os bancos, elétricas, saneamento, seguros e telecom. Se a gente for analisar as características das empresas desses setores, são características de empresas de beta baixo. Tá? E vocês podem perceber que muitas ações que apareceram aqui entre as 15 dessa lista são ações que ele fala lá, ok? Então, eu trouxe aqui esse estudo para a gente ir desenvolvendo ao longo dos próximos episódios também. Perfeito. Então, nisso aí que o Christian acabou de mostrar nessa tabela, pessoal, a gente pode fazer uma carteira onde a gente compra um grupo e vende outro grupo, e você pode ganhar fazendo as duas estratégias. Mas aí você tem que entender qual que é a tua premissa por trás dessa decisão. E o tempo já passou aqui rapidinho, né? Pô, coisa boa demais, Christian. Muito bom estar contigo, cara. Eu quero oferecer aqui esse conteúdo para todos os meus alunos da Master Business. Eu acredito que esse conteúdo não tem no Brasil algo que oferece tamanha profundidade, conhecimento e ferramentas práticas para as pessoas fazerem dinheiro, né? Então, eu quero deixar aqui esse abraço para as pessoas e a gente tem aqui a nossa dinâmica, né, Cris, de falar de um livro sempre para as pessoas que a gente recomenda. Qual que é o livro que você recomenda essa semana aí para as pessoas? O livro que eu vou recomendar no episódio de hoje é esse aqui, ó, Em Busca do Portfólio Perfeito. E faz um apanhado aqui de vários autores, muitos deles a gente falou aqui hoje, então tem aqui um capítulo só sobre Harry Markowitz, tem outro capítulo aqui sobre William Sharp. Então aqui ele faz um apanhado, né, de vários papers acadêmicos, trata aqui também sobre finanças comportamentais. Tem um capítulo ali que fala sobre a história do Robert Shiller, tá? Então um livro bastante interessante para quem deseja se aprofundar no conhecimento em finanças, né, e estar mais, né, alinhado, um pensamento bastante alinhado com o que a gente vem falando aqui, para que você entenda, né, alguns termos que a gente fala, beta, CAPM, para que você já tenha o nível de consciência do que a gente está falando aqui e vai continuar falando nos próximos episódios, né? Perfeito. O livro que eu vou recomendar, não sei se tu pode botar aí na tua tela, Cris, é Essencialismo, do Greg McKeown. Por que que eu estou Sim, deixa eu colocar aqui. recomendando esse livro aí, se o Christian puder botar também, Essencialismo, né? Esse livro ele fala sobre uma novidade do ser humano, que é o excesso de alternativas. A gente até pouco tempo atrás vivia numa sociedade feudal, onde a gente não tinha muita escolha, porque não tinha nada muito novo na sociedade, né? O máximo que a gente podia ter de escolha era poucas áreas da vida. E hoje em dia a gente vive num mundo onde a gente tem muita possibilidade de escolha. E no mercado financeiro eu vejo que isso é algo que
acaba sobrecarregando de verdade os investidores, né? São tantas ações, são tantas estratégias, são tantos diferentes tipos de maneiras da gente enxergar o mercado que a gente não sabe por onde começar. E o essencialismo, basicamente, é a gente ter critérios para poder falar não. E isso tem muito a ver com a metodologia que eu ensino as pessoas a investirem. Você ter critérios para excluir empresas e, a partir disso, aí, ranquear elas de mais atrativo para menos atrativo. Então, o essencialismo ele fala também para você parar de fazer tudo aquilo que não é óbvio para o teu objetivo. E para você fazer isso, primeiro você tem que saber qual que é o teu objetivo. E como a gente falou aqui na semana passada, tem muitas pessoas que elas não têm claro o objetivo delas no mercado. O meu objetivo é fazer dinheiro com tranquilidade emocional. E a partir disso aí, eu tenho que fazer tudo que é óbvio para isso e deixar de fazer aquilo que não é óbvio. Então, ler notícia, ler relatório, ficar atrás de entender qual que é a queridinha do mercado agora, tudo isso são coisas que a gente tem que abandonar. Seja um essencialista do mercado, que os teus resultados eles vão vir com um menor custo. Então, fica aqui a minha dica de livro. É... Gente, outra coisa também que eu tenho para falar é o seguinte: eu leio muito a Bíblia, né? E aí eu estava lendo em Lucas capítulo 12 que Jesus ele não veio para paz, ele veio para criar divisão. E aí quando você se aprofunda no texto, você vê que ele fala que essa divisão é não entre irmãos, mas entre pessoas que não têm clareza sobre qual que é o caminho da verdade. E a gente aqui também quer criar divisão, tá? A gente quer criar divisão que a gente não quer ver as pessoas investirem através de técnicas como day trade, opções binárias, apostas esportivas. A gente quer criar uma divisão para que as pessoas saibam o que realmente é um investimento. É Então, mais importante do que saber o que fazer é o que não fazer, né? exatamente. Então, fico por aqui, Cris. Se quiser adicionar alguma coisa aí, encerrar, fica à vontade. Então, pessoal, agradeço a presença de todo mundo aí. Se tiverem dúvidas, a gente está à disposição e a gente aguarda vocês para o próximo episódio do Lembrete Racional. Só começo. Só começo.